2 semanas depois, Gohan entrou em outra cidade. Ele olhou em volta. Abandonado, ele não sabia onde estava. Por outro lado, não saber e optar por não saber eram duas coisas completamente diferentes. O garoto tinha certeza de que sabia onde Konoha estava. Poucos por perto tinham tantas assinaturas de que nem os mais próximos dele eram fortes, mas algo impediu Gohan de voltar à vila. Talvez tenha sido vergonha por ter sido derrotado tão facilmente. Kakashi e Sakura o consideravam tão respeitoso, Naruto ainda mais, mas esse respeito seria abalado no segundo em que vissem seu rosto. Os pés do adolescente o carregavam sem parar em um caminho sinuoso que teria ofendido qualquer pessoa que tentasse passar de um lado a outro do mapa. A trilha de Gohan se cruzava em tantos lugares que era uma maravilha que ele estivesse fazendo progresso. Apesar de tudo, o progresso era realmente o que ele estava fazendo, lento mas seguramente. Para o jovem, os minutos de caminhada se esgotaram em horas. Sangraram em dias, e dias sangraram em dias sem fim. Gohan não tinha certeza de quando estava dormindo, quando estava andando, quando estava comendo, e quando estava dando um tempo. Se ele fez pausas, é claro, já que certamente não se lembrava de parar por nada. Ele passou por um restaurante, e o cheiro da comida dentro fez seu estômago roncar alto. O céu estava sem nuvens, nenhum sinal de chuva em qualquer lugar da região, mas várias pessoas pararam e olharam maravilhadas para o céu azul. Sabendo que não tinha dinheiro, Gohan seguiu em frente, passando por mais restaurantes, pubs e barracas de comida. Ele se maravilhou com a quantidade de restaurantes e barracas que pareciam estar na cidade. É claro que o fato de ele não comer há muito tempo provavelmente tinha muito a ver com isso. Se Gohan estivesse procurando ativamente um lugar para comer, não haveria uma barraca de comida a quilômetros de distância. Foi apenas um daqueles mistérios do mundo. Gohan não estava prestando atenção aonde estava indo e bateu com força em alguém. Ele e a pessoa em quem ele esbarrou bateu com força na terra. O adolescente ficou em pé depois que ele bateu, tirando o pó com seu único braço. Bom, mas ele não foi capaz de alcançar todo o pó nele, já que estava em seu ponto morto. Ele desistiu, reconhecendo um cenário fútil, quando viu e voltou sua atenção para a pessoa que derrubara por seu descuido. A mulher usava uma túnica púrpura simples com mangas compridas que pendia muito além das mãos. Seu cabelo escuro era curto, cortado apenas na nuca. Em seus pés estavam as botas de sandália, envoltas em bandagens que Gohan só tinha visto Shinobi usar. Essa mulher, que não podia ter mais de 30 anos, parecia bastante inócua, mas tinha que ser uma Kunoichi. O sexto sentido de Gohan confirmou isso. Ninguém que não era um Shinobi tinha o que brilhava tão intensamente como Gohan tinha sentido. Falta dela estava além dele, mas talvez isso fosse apenas mais uma falha dele. Ele afastou o pensamento e estendeu a mão boa para a mulher. Desculpe por isso, disse Gohan, não estava olhando. Isso acontece, respondeu a mulher, pegando a mão estendida e permitindo que Gohan levantasse, mesmo que ela fosse capaz de fazer isso sozinha. Apenas fique de olho na próxima vez, ok? Certo. Gohan passou por ela, já com a intenção de deixar o incidente para trás, mas a mulher o deteve. Ei! Eu não te vi antes. Ela perguntou, olhando atentamente. Gohan balançou a cabeça negativamente. Eu nunca vi você antes, respondeu ele, talvez um pouco mais do que ele pretendia. Ele se virou novamente para sair. Seu estômago soltou um relatório estrondoso novamente. A mulher riu bem. De qualquer forma, você está sozinho e com muita fome. Eu não estou. Sim, você está, disse ela com uma repentina autoridade que Gohan só ouvira em médicos e enfermeiros antes. Era o tipo de comando que parecia uma sugestão, mas estava claramente implícito que deveria ser seguido à risca. Vou dizer, eu vou te levar para almoçar.
Ela deu a ele outro olhar avaliador, e enquanto eu estiver nisso, vou levá-lo de volta para nossa casa para que você possa tomar um banho e se limpar. Parece que você não toma banho há uma semana. Gohan deu de ombros sem se comprometer. Poucas horas depois, encontrou Gohan sentado em um restaurante com quase metade dos pratos e talheres do restaurante na frente dele e ao lado dele. Havia 2 pilhas de pratos e tigelas precariamente inclinadas, que Gohan adicionava a cada poucos minutos. O novo conhecido dele ainda não havia chegado ao primeiro prato e ela não tocara na comida. Desde que notara os hábitos alimentares vorazes de Gohan, o jovem Saiyan colocou seu último prato no topo da pilha, largou os pauzinhos e recostou-se com um sorriso satisfeito. Você, parece ter um apetite saudável para um garoto da sua idade, comentou a mulher, tentando parecer desinteressada, mas falhou em sua tentativa porque continuava observando a pilha de pratos sujos. Desculpe, disse Gohan com uma careta, examinando as próprias torres gêmeas. Eu não quis me empolgar assim. A mulher riu. Tudo bem. Ela observou curiosamente por alguns segundos e depois falou novamente. Você sabe, eu te levei para almoçar e tudo mais, mas acho que nunca consegui seu nome ou te dei o mel. Sou Son Gohan, respondeu o adolescente. Shizune, respondeu Okunoichi. Sabe, eu não pude deixar de notar o seu Irai até que você chegou lá. Você é de Konoha, certo? Mais ou menos. É complicado. Estou em outro lugar muito distante, mas o Sandaime pensou que me dar a bandana manteria as perguntas desconfortáveis ao mínimo. É apenas mais fácil assim. Shizune assentiu. Entendo. Isso é Sarutobi-san para você. Ele sempre cuida das pessoas que mais precisam de ajuda. Você conhece o Sandaime? Gohan perguntou, incrédulo. Claro que sim, Shizune disse com um aceno de cabeça. Eu não tenho meu Irai comigo, nem nada, mas também sou de Konoha. Então, o que te traz até aqui? Gohan perguntou, curiosidade tirando o melhor dele. Uma missão. Mais ou menos, respondeu Shizune. Eu estou em uma missão de escolta agora. Estou aqui há alguns anos. Alguns anos. Gohan respondeu. Sua família não está preocupada com o fato de você estar fora há tanto tempo. Eu não tenho família, respondeu Shizune. Pelo menos não parentes de sangue. Meu tio, Ban, morreu há um tempo e eu viajei com sua antiga namorada, tentando mantê-la longe de muitos problemas. Então, onde está a namorada? Gohan perguntou. Não aqui, Shizune respondeu com um suspiro. Eu fui deixada para trás novamente enquanto ela seguia em frente para outra cidade. Tenho certeza de que ela está bem. Poucas pessoas podem matá-la. Conheço apenas 2 pessoas que poderiam sair da minha cabeça. Quem são eles? Gohan perguntou. Orochimaru e Jiraiya-sama. Tenho certeza de que você já ouviu falar deles. Gohan piscou algumas vezes. Orochimaru e Jiraiya eram os únicos 2 capazes de matar essa mulher. Se isso era verdade, quem era essa pessoa? Acho que já sei, pensou Gohan. Orochimaru e Jiraiya-sama são 2 dos Sannin-san 3, os 3 lendários ninja. Se eles são os únicos 2 capazes de matar essa mulher, isso significa que ela deve ser a terceira Sannin. Aqui Naruto e Jiraiya-sama estão procurando Tsunade, o médico Nin. Ele riu baixinho para si mesmo. Que ironia, ele pensou, que Naruto e Jiraiya estão vasculhando o interior procurando por essa mulher e eu a encontro na primeira cidade em que por acaso eu entrei. Naruto ficaria irado. Oh, espera, está certo. Naruto nunca quis ver seu rosto novamente. Sua melancolia, esquecida de alguma forma na conversa com Shizune, retornou e deve ter aparecido em seus traços, porque o rosto de Shizune se tornou um motivo de preocupação. Algo está errado, Gohan-kun? Ela perguntou. Você não parece tão bem.
Não é nada, disse Gohan com uma tentativa forçada de sorrir, que não alcançou seus olhos, deixando-os deprimidos e abatidos. Não se preocupe, Shizune-san. Tudo bem, disse ela, sem parecer convencida. Mas eu ainda te devo um pano. Você não precisa. Eu sei, ela interrompeu, mas eu estou insistindo. Eu não posso deixar você ir assim, Gohan-kun. Não quando você parece estar carregando o peso do mundo em seus ombros. Eles se levantaram e foram abordados pela garçonete. O proprietário diz que a refeição é por conta da casa. Senhora, disse ela a Shizune. Ele disse para informá-lo que reconhece uma causa perdida quando vê uma e sabe que você nunca teria dinheiro para pagar por tudo isso. Diga a ele muito obrigado, muito, respondeu Shizune aliviado com uma profunda reverência. Desculpe, disse Gohan quando eles saíram e ele seguiu Shizune até o hotel onde ela estava hospedada. O quarto que ela dividia com Tsunade era espartano, para dizer o mínimo. Na sala havia pouco mais que uma mesa para móveis e um único guarda-roupa muito pequeno. 2 futons estavam dobrados em um canto e a janela estava empoeirada e coberta de teias de aranha. Oh, não se preocupe com isso, respondeu Shizune. Como eu disse, não vou fechar os olhos para você. Ela apontou para um pequeno banheiro que mal era grande o suficiente para a banheira. Essa é a banheira. Desculpe por tudo estar tão apertado. Tsunade-sama gosta de manter as coisas baratas. Por quê? Se ela é uma do Sannin, deve ter dinheiro de sobra, certo? Gohan perguntou. Você pensaria, Gohan-kun, disse Shizune, balançando a cabeça. Ela parece mais interessada em gastar o dinheiro que temos em apostas e saque. Gohan ficou calado, sem saber como responder o que ele deveria dizer. Lamento que seu chefe esteja gastando todo o seu dinheiro em álcool e tocas. Ok, certo. Em vez disso, Gohan lutou para tirar sua blusa de kimono funda que segurava seu braço e emaranhou-se no tecido. E o adolescente lutou para desembaraçar, mas descobriu que não podia. Precisa de alguma ajuda? Shizune perguntou, sorrindo em sua mão. Se não for demais. Eu queria perguntar sobre seu braço, Gohan-kun. Shizune respondeu enquanto ajudava a desembaraçar as tiras da tipóia das dobras do kimono. Como isso aconteceu? Uma briga em Konoha, respondeu o adolescente de cabelos escuros. Konoha foi invadido por Otogakure e Tsunagakure. Meus amigos e eu nos misturamos no meio disso e machuquei meu braço. Shizune olhou cutucando a carne e os músculos, parecendo pensativo. Quando foi essa invasão? Eu não sei. Cerca de um mês atrás, talvez. Poderia ser um pouco mais. Não está quebrado, disse Shizune. É mais como se estivesse morto, mas ainda não mostra sinais de deterioração ou apodrecimento. Nenhuma descoloração da pele, nenhuma deterioração real do tecido muscular. É como se seu braço estivesse perfeitamente saudável, mas você simplesmente não pode usá-lo para qualquer razão. Os olhos de Gohan se arregalaram. Você pode dizer tudo isso apenas olhando? Claro. Tsunade-sama é quem me treinou. Afinal, que tipo de aprendiz eu seria se não pudesse contar tudo isso depois de todo esse tempo estudando e treinando? Você poderia curá-lo? Gohan perguntou, de repente intenso. Depende do que há de errado com isso, disse Shizune, parecendo surpreso com a mudança repentina no humor do garoto. Até esse momento, ela tinha sido pressionada a fazê-lo falar tanto, mas com a menção de sua especialidade em cura, ele estava subitamente vivo com uma nova vida. Por favor, você precisa. Gohan disse. Shizune recuou alguns passos. O garoto estava começando a ficar desconfortavelmente perto. Vou te contar, ela disse. Você vai tomar um banho e, quando terminar, vamos dar uma olhada e vou ver o que posso fazer, ok? Combinado.
Gohan disse com seu primeiro sorriso de verdade em muito tempo. Era engraçado sorrir de novo. Gohan não tinha tido muito o que sorrir recentemente, mas essa foi a primeira coisa boa a acontecer desde que se despertara do pesadelo de Itachi. Gohan tentou ser o mais cuidadoso possível com o chuveiro, mas ainda assim o apressou, tão ansioso que estava com o braço em funcionamento novamente. Com os dois braços, ele poderia deixar de ser um fracasso constrangedor e começar a se tornar o guerreiro que precisava ser para proteger seus amigos e familiares. Depois que Shizune terminasse com o braço, ele seria capaz de começar seu treinamento. Ele não seria mais um fracasso. Ele voltou para a sala principal, tirando os cabelos que pendiam frouxos do rosto e do pescoço umedecido como estava. Quase alcançou seus ombros. Shizune olhou para o peito e o estômago nus com uma sobrancelha levantada, sem perder as gotas de chuva do selo amaldiçoado no pescoço também. Você gosta de se manter em forma, não é? Ela perguntou. Ela estava ajoelhada ao lado de um dos futons, desdobrada na esquina. Ele encolheu os ombros. Shizune deu um tapinha no material da cama. Deite-se aqui mesmo. Gohan a obrigou e ela puxou o braço dele do lado dele. Gohan se encolheu com a estranheza disso. Ele podia vê-la mexendo, mas não conseguia sentir nada. Foi a coisa mais desconcertante de todos os tempos. O médico ajoelhado ao lado dele começou a cutucar a carne de seu apêndice coxo, observando de perto. Quanto disso você pode sentir? Ela perguntou. Para ser honesto, Gohan respondeu. Shizune assentiu. Nada disso. Nenhum? Shizune repetiu, incrédulo. O que você quer dizer com nada disso? É exatamente isso. Não consigo sentir nada. Você consegue mexê-lo? Não. Ela piscou. Uau. Então não é o que eu pensei que era. O que você achou que era? Shizune deu de ombros. Eu não sei. Uma fratura de cabelo que alguém perdeu, talvez um diagnóstico errado, que pode acontecer às vezes, envenenamento, defeito de nascença, alguma coisa, mas não o que equivale a uma paralisia localizada. Ela olhou para ele bruscamente. Como você disse que ficou assim de novo? Invasão de Konoha, respondeu Gohan. Eu fui emboscado por Jounin de Suna e um traidor de Konoha. O traidor era um médico Nin, e ele é o responsável por isso. Shizune estava assentindo distraidamente, enquanto passava as mãos brilhantes e verdes para cima e para baixo do braço de Gohan, correndo das pontas dos dedos até o ombro dele e desceu novamente. Quando ela terminou, ela o cutucou com força, logo acima do ombro. Gohan gritou com a súbita insistência. Você sentiu isso? Sim. Que tal agora? Ela o cutucou um pouco mais abaixo, exatamente onde o braço dele encontrava o ombro. Gohan balançou a cabeça negativamente. Ok, então é um dano nos nervos. Como ele fez isso? Algo que ele chamou de bisturi de chakra? Gohan disse, questionando sua própria memória. Ele realmente não estava prestando muita atenção a isso na época, sendo, compreensivelmente, mais preocupado com o braço na época. Sério? Ele usou um bisturi de chakra em combate e foi capaz de fazer uma série de cortes tão precisos. Espere, cortes? Plural. Shizune assentiu. Sim. Você tem mais de um nervo no braço, sabe? Esse cara, quem quer que fosse, contornou todos os seus músculos, artérias, veias e uma só cortou os nervos. Foi mais do que apenas uma fatia. Foram várias. Mas ele só me bateu uma vez. Ainda mais impressionante, porque significa que o médico que fez isso fez mais do que apenas transformar sua mão inteira no bisturi. Estou disposto a apostar, mas isso é apenas especulação, de que ele fez um bisturi de cada dedo individual para atingir os nervos. Ele precisava de uma só vez. Você será capaz de consertar isso? Vamos dar uma olhada mais profunda, sim?
Mais uma vez, mãos brilhantes e verdes passaram por seu braço, mas dessa vez demorou quase 10 minutos para Shizune terminar. Gohan sabia que ela provavelmente estava olhando profundamente o sistema nervoso de seu braço quando ela terminou. Estava franzindo testa. O que? Ele bateu em todos eles. Há 4 nervos principais no braço que o controlam. Esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, que se conecta ao sistema nervoso central, explicou Shizune. Seu oponente fez incisões no nervo radial, no nervo lunar, no nervo músculo cutâneo e no nervo mediano. O ponto principal é esse. Esses nervos são as estradas do sistema nervoso do braço. A informação viaja do seu cérebro, desce pelo SNC e cortando-os perto do seu ombro, onde os nervos estão bem próximos. Esse cara derrubou um membro inteiro com um ataque. Shizune balançou a cabeça. A habilidade necessária para esse tipo de ataque é quase irreal. Ele está quase no mesmo nível de Tsunade-sama. Então você não pode consertar. Gohan quase chorou. Relaxe, disse Shizune, empurrando Gohan de volta para o Fulton. Só estou lhe dizendo toda a situação. Acho que posso consertar isso. Você pensa? Gohan perguntou. Sim. Os cortes são pequenos, apenas o suficiente para interromper o fluxo de informações. Era como se ele estivesse tentando lhe causar o menor dano possível. Shizune sorriu. Provavelmente é uma coisa boa para você que Orochimaru o queira o mais intacto possível. Como você sabia disso? Shizune deu um tapinha no selo do pescoço. Eu sabia que tinha te visto antes, Gohan-kun. A última vez que te vi foi quando você estava inconsciente de conseguir esse seu selo amaldiçoado. É bom saber que a Kunoichi com quem você estava viajando conseguiu levá-lo de volta para Konoha em um pedaço. Por que você não mencionou isso antes? Não tinha certeza se realmente era você. De qualquer forma, isso não importa agora. Tenho boas notícias. Você pode consertar meu braço. Shizune assentiu com um sorriso. Deveria ser capaz. Vou acelerar a regeneração dos nervos. Vai levar tempo. A maioria dos médicos não é capaz de tratar uma ferida como essa porque eles não têm o controle dos chakras. Isso tem que ser feito lentamente, milímetro a milímetro. Caso contrário, as peças não combinarão e você terá uma conexão ruim. Tsunade-sama e eu provavelmente somos os 2 únicos no mundo com o controle e a paciência necessários. Quanto tempo vai demorar? É difícil dizer. Que tal consertar um nervo e ver como ele sai daqui? Ok. As mãos de Shizune brilharam em verde mais uma vez e ela as pressionou no ombro de Gohan, começando, finalmente, a cicatrização de seu braço direito mole. Naruto colocou a mochila no ombro com um grunhido. Ele era o Sennin. Haviam estocado suprimentos e provisões enquanto estavam na cidade para o treinamento de Naruto, e isso havia acrescentado uma quantidade considerável de peso às cargas úteis dos alunos e dos professores. Naruto deu ao quarto que ele veio chamar de lar nas últimas semanas, procurando itens esquecidos que ele poderia ter deixado por aí, mas não encontrou nada. Jiraiya tinha sido bastante cuidadoso em sua própria limpeza, não querendo deixar ferramentas perigosas shinobi espalhadas por aí, onde qualquer pessoa, desaparecida ou civilizada, podia entrar e buscá-las. Tudo pronto? Jiraiya perguntou, enfiando a cabeça pela porta. Naruto assentiu. Sim. Acho que consegui tudo o que precisava. Bom. Era o Sennin. O que foi? Por que estamos saindo com tanta pressa? Quero dizer, você voltou há algumas horas atrás e disse que tínhamos que nos mudar agora.
Era verdade. Jiraiya chegou cerca de 2 horas antes, enquanto Naruto estava descansando de sua última tentativa de estourar a bola, que ele finalmente conseguiu fazer explodir da maneira que deveria, passando para a última parte do treinamento de Rasengan, e disse que eles estavam saindo agora. Jiraiya nem sequer deu tempo para discutir antes de sair da sala, fazendo seus próprios preparativos para a partida. Eu finalmente encontrei Tsunade, Jiraiya respondeu, amarrando sua própria mochila e jogando-a por cima do ombro. Ela também está por perto. Segundo as minhas informações, ela está indo para um lugar chamado Cidade de Tazako. Isso se encaixa com o que eu sei dela muito bem também. O que você quer dizer? Ela é uma apostadora, Naruto, e compulsiva, mesmo que seja péssima. Tazako é conhecida por seus enormes distritos de cassinos. É uma cidade do tamanho de Konoha e cerca de 30% disso são casinos, neon e bordéis. Para um viciado em jogos como Tsunade Ime, é o paraíso na Terra. Onde ela está agora? Naruto perguntou. A caminho de lá, até onde eu sei. Ela deixou sua assistente Shizune no hotel onde estiveram da última vez para reunir todas as suas coisas. Jiraiya lançou um olhar de lado para Naruto. Parece que Shizune está cuidando de uma criança com cabelos pretos, bagunçados e um braço coxo. Gohan. Provavelmente. Eu pensei que ele deveria estar em Konoha. Naruto fumegou. O Sannin encolheu os ombros. O que ele faz é dar conta dele agora. Oficialmente, ele nem é um shinobi, então não há muito que o velho possa fazer para forçá-lo a voltar para a vila se ele não quiser ir. Além disso, devemos ver isso como uma coisa boa. Por quê? Jiraiya sorriu. Shizune é uma das melhores médicas do mundo. Ela é a número 2 para Tsunade, e estou disposto a dizer, mais até que o bastardo Kabuto, e é mais do que provável que ela seja superior a ele. Se alguém puder curar o braço de Gohan além de Tsunade, é Shizune. Ele algemava Naruto na cabeça suavemente, é claro, de um Sannin, gentilmente enviou Naruto tombando de cabeça para baixo no guarda-roupa. Chega de perguntas e pare de brincar. Temos que nos mexer. Orochimaru sorriu amplamente ao ver o esplendor do castelo Tazako. Era um imenso castelo de samurais que era impenetrável por quase um século, nos primeiros dias antes que os principais países parassem de contar com os samurais para fazer seu trabalho sujo e se voltassem para os shinobis mais baratos, e alguns diriam muito mais capazes. Quando isso aconteceu, perto de 1000 elites, e agora sem mestre, os samurais se barricaram no castelo Tazako e se recusaram a se render ao país do fogo, que estavam em expansão. No entanto, os samurais estavam mal preparados para lidar com o crescente poder dos shinobis. Na calada da noite, um pequeno grupo de shinobis, segundo os registros históricos, não mais do que 20 ou 30 ninjas ao todo, escalaram as paredes do castelo Tazako, derrubando as sentinelas. Cortou a garganta de mais de 150 Ronin no quartel. Os Ronin foram descobertos pouco tempo depois e foram forçados a recuar, perdendo mais da metade do número deles, já que os shinobis eram superados em número por uma margem colossal. Foi nesse ponto que o fato histórico parou e a especulação entrou em jogo. Alguns não tinham certeza de como o castelo caiu, alguns tinham certeza de que havia veneno dentro da água e nos alimentos pelos shinobis em execução. Outros disseram que os novos clãs Senju e Uchiha foram contratados pelo filho Daimyo e começaram a massacrar os samurais restantes. Havia uma fonte ainda mais obscura que dizia que o próprio Rikudo Sennin veio destruir sozinho o castelo. Claro, o fato de o castelo ainda estar de pé desmascarou esse boato em particular, mas como eles apresentam o Rikudo Sennin, o pai de todo o ninjutsu moderno, isso era o que a maioria das pessoas acreditava.
Orochimaru e Kabuto estavam agora no auge do castelo. Tanzaku foi construído no único pedaço de terreno elevado por quilômetros. Como tal, a torre tinha uma vista imponente da paisagem por quilômetros, que era principalmente colinas e planícies cobertas de grama. Havia 3 ou 4 estradas em Tanzaku, todas viajadas apenas moderadamente. A cidade era famosa por ser uma armadilha para turistas, e não muito mais se você estava indo jogar ou vindo ver o castelo. Então era a cidade para você, mas se era outra coisa, era melhor ficar longe. Ela está vindo? Kabuto perguntou. Você tem certeza? Positivo, respondeu Orochimaru. Ela está visitando a maioria dos antros de apostas nesta área. Esta é a maior e a que ela ainda não esteve. Perdoe-me por perguntar, disse Kabuto, erguendo os óculos, mas como você sabe tudo isso? Orochimaru riu sombriamente. Meu querido Kabuto, ele respondeu suavemente, você não sabe que eu faço questão de controlar todas as ameaças às minhas ambições. Meus 2 colegas de equipe certamente estão nessa lista curta, não acha? Kabuto sorriu tão sombriamente. Suponho que sim. O que fazemos agora? Nosso objetivo é Naruto-kun, não é? Se Tsunade-sama está vindo para cá, então Jiraiya e Naruto-kun não estarão muito atrás. Orochimaru assentiu, ainda sorrindo. Sim. E eu estive pensando sobre o que você estava falando antes, Kabuto. Kabuto de repente pareceu cauteloso. E o que seria isso? Lidar com a Akatsuki. Acho que, em vez de matarmos Naruto-kun, seguimos outra rota mais tortuosa. Não consigo entender, Orochimaru-sama. Tsunade não é um exemplo de caráter excelente, explicou Orochimaru. Ela é uma covarde, fugindo das memórias assustadoras de seu amante morto, Ban, e seu irmão, Navaki. Um de seus desejos mais profundos é vê-los vivos e bem novamente. O olhar âmbar predatório de Orochimaru se concentrou em Kabuto. Você pode ver o que vamos fazer agora, Kabuto? Kushiyose. É do Tensei. Kabuto afirmou. Teremos Tsunade matando Naruto-kun por nós e sua recompensa será o reavivamento de seu amante morto e de seu amado irmãozinho. Orochimaru assentiu. Exatamente. Mas, para colocar esse nosso pequeno plano em ação, primeiro precisaremos de Tsunade. Entre na vila, se você quiser. Colete-a. Traga-a para mim. O líder do Soja apontou para o pátio do castelo. Era uma área considerável, com mais de 3 quilômetros de largura, um lugar perfeito para uma reunião fora do caminho, ou talvez uma batalha entre 2 Sannin. Tudo dependia de como Tsunade decidisse jogar suas cartas. Vou esperar aqui, no pátio. Considere isso feito, Orochimaru-sama, respondeu Kabuto. Os 2 homens desapareceram em borrões escuros. Bem, como você se sente agora? Shizune perguntou, limpando o suor da testa. 4 horas se passaram desde que ela começou seu trabalho em Gohan depois de curar o primeiro nervo. Gohan havia relatado recuperar sentidos e algum controle em seu ombro, o que era definitivamente uma coisa boa amparado pelo resultado. Shizune prosseguiu com os outros 3 nervos. Acabara de fechar a brecha com a última, e nenhum momento antes ela estava quase sem chakra. Ela precisaria relaxar nos próximos dias para recuperar todas as suas reservas. Gohan era um bom garoto, no entanto, então tudo valeu a pena. Gohan sentou-se, rolando o pescoço para resolver as torções. Ele passou as últimas 4 horas deitado de bruços e seus músculos estavam protestando. Seus olhos escuros encontraram o braço direito, balançando ao seu lado. Uma parte dele não queria mexer o braço, não queria ter passado as últimas 4 horas esperando o impossível e apenas fracassar no último segundo, embora isso se encaixasse com sua vida até este ponto. Ainda assim, tinha que haver um revestimento de prata em toda a nuvem escura, certo? Pareceu a Gohan que era uma coisa ruim estar se dando esperanças.
E então, Gohan-kun? Shizune cutucou. Gohan respirou fundo, preparando-se para o pior. Ele tentou mexer o braço. Para sua incrível alegria, seu braço respondeu, pela primeira vez em mais de um mês, deixando a posição de descanso ao seu lado e movendo-se ao seu comando. Ele flexionou os dedos, tocando cada um no polegar, sorrindo como uma criança em uma loja de doces. Já não era deficiente. Ele estava inteiro de novo. O braço dele estava de volta. Ele estava de volta. Shizune, observando com um sorriso no rosto, notou como ele moveu o braço para cima, girando o ombro. Depois estremeceu e largou o braço para o lado novamente. Está rígido? Ela perguntou. Sim, respondeu Gohan agora que seu braço estava se movendo novamente e ele estava se acostumando. Parecia que o membro não estava se movendo tão rápido quanto deveria. Foi lento, muito lento. Parte disso era por desuso. Ele tinha certeza, a outra parte pela deterioração muscular. Não é como costumava ser. Não é surpresa. Você precisará de fisioterapia para reconstruir o músculo que perdeu. Fisioterapia, Gohan repetiu, claramente sem uso. Ótimo. Shizune riu. Não é tão ruim, ela respondeu com um sorriso. Os dois ficaram em silêncio por 1 minuto ou 2. Ei, eu tenho uma ideia. Que tal você vir comigo e eu vou ajudá-lo a colocar seu braço de volta em forma? Gohan abriu a boca para concordar, depois parou, subitamente apreensivo. Se ele seguisse Shizune, mais cedo ou mais tarde, ele encontraria Tsunade em algum momento. Esse caminho se cruzaria com o de Naruto, e Gohan ainda não queria enfrentar o Shinobi loiro e disse isso a Shizune. Você tem mais do que problemas físicos sobrecarregando você, Gohan-kun, disse Shizune com simpatia. O que aconteceu com você para fazer você dizer que não quer enfrentar seu melhor amigo de novo? Gohan mordeu o lábio, não querendo enfrentar os pesadelos de Tsukuyomi novamente. Já era bastante ruim que o encontrassem quando ele estava dormindo. Uma grande parte dele não queria enfrentar essas memórias durante as horas de vigília. Também para ganhar algum tempo para pensar, ele começou a trabalhar o braço novamente. Ainda doía quando ele girou acima do nível da clavícula, mas a dor diminuiu um pouco. Isso foi bom. Gohan-kun, por favor. Eu posso ajudá-lo a resolver tudo isso. Venha comigo por um tempo e colocaremos seu braço de volta em forma, e talvez eu possa ajudá-lo a superar aquilo que está errado com seu coração também. Shizune disse suavemente algo sobre a sinceridade em seu tom. Fez Gohan querer ir com ela. Era como se ela fosse uma irmã mais velha, cuidando de seu irmãozinho. Não vai ser fácil, Gohan sussurrou. Não, não vai, Shizune concordou, mas a reabilitação raramente é mental ou fisicamente. Mas posso garantir-lhe, Gohan-kun, mesmo que não possa ajudá-lo a resolver seus problemas, posso pelo menos conseguir seu braço de volta à forma. Então é uma coisa a menos com a qual você precisa se preocupar. Ela se levantou e estendeu a mão para Gohan ajoelhado. Que você disse? Gohan não estava ansioso para enfrentar seus pesadelos acordados, mas levantar o braço de volta ao que ele queria que fosse, era definitivamente atraente. Ainda assim, ele hesitou, ainda inseguro de si mesmo. Prometo que não começaremos as coisas psicológicas até que você esteja pronto, disse Shizune. E se eu nunca estiver pronto? Gohan perguntou. Você estará, e provavelmente mais cedo do que pensa. Eu posso dizer só de olhar para você. Você é uma pessoa forte que nunca recua de um desafio. Este é apenas um tipo diferente, do qual estou disposto a dizer, você nunca enfrentou antes. Gohan não tinha tanta certeza quando ele estendeu a mão e pegou a mão de Shizune, permitindo que ela o ajudasse a se levantar. Então, disse ele, para onde vamos, Shizune-san? O médico sorriu. Tanzako. Tsunade-sama está esperando por nós lá. Bem, então vamos em frente.
Gohan disse e os dois saíram pela porta.